A literatura pode ser entendida como a arte de escrever, mas a literatura não é apenas a escrita. A literatura também está na parte oral, na oralidade. Mas por que ela está também presente na oralidade? Vamos falar primeiro do texto literário, não literário. A ideia de texto literário e não literário aborda o seguinte aspecto. O texto literário considera-se como sendo aquele texto criado com uma estética, uma função do belo. Já o texto não literário, ele tem uma função de passar uma informação, como, por exemplo, um livro de receitas. O livro de receitas, ele normalmente não vai ter a função estética artística, mas sim a função de passar uma receita para fazer um bolo, fazer algum prato na cozinha. Mas o livro de receitas também pode ser artístico e ele pode virar uma linguagem literária, depende da forma que ele for escrito. Um outro exemplo de texto não literário é uma bula de remédio. Ela tem a função de passar aquela informação. Ela não está preocupada com a estética, a beleza normalmente. Ela vai estar preocupada em passar a informação sobre o medicamento. Assim, nós falamos que o texto literário ele vai ter uma função mais artística, mais estética. Com base nisso, agora, nós entendemos um pouquinho do que é o texto literário, não literário, na cultura em geral. Então, nós vamos analisar um ponto importante. Quando nós falamos de literatura mundial, geralmente nós vamos pegar o período inicial, na época da Antiguidade Clássica, a época em que Grécia, Roma estavam desenvolvendo essa escrita bastante artística, bastante elaborada. Entramos depois na Idade Média, vemos a literatura do Renascimento, vemos a literatura do Barroco, do Arcadismo, Romantismo, Modernismo. Mas quando se fala de literatura brasileira, por exemplo, muitas pessoas esquecem da literatura primordial da terra brasileira, que é a literatura indígena. Mas as pessoas podem pensar, a literatura indígena não está escrita em muitos casos. Agora entramos no ponto da arte da literatura. Esse ponto da arte da literatura, que é um pouco mais abrangente, eu vou falar um pouco do meu texto literário para chegar nesse ponto da literatura indígena e literatura de outros povos, mesmo que eles não sejam uma linguagem escrita. Quando eu escrevo um texto, nesse período atual, não sei como será com nos outros anos, nos próximos anos, nos outros períodos, mas atualmente eu gosto de compor a minha literatura, minha fase de produção literária e produção pictórica e musical, ela está envolvendo o meu momento de coleção. Cada coleção de arte, ela vai expressar um sentimento, uma emoção. E quando eu estou escrevendo atualmente, eu busco entender aquele texto, que eu estou falando naquele texto, entender esse texto, entender essa linguagem. Por exemplo, no livro O Velho Piano. O Velho Piano, ele é um livro que ele tem mais do que a ideia de passar a informação que um piano, que foi tocado por muitas pessoas. Quando o último pianista que tocou esse piano faleceu, ele ficou de herança para um neto, o neto não tocava piano, deixou esse piano no quintal, o quartinho do quintal onde ele estava tinha o telhado quebrado, caía muita água da chuva, ele foi se estragando, até que um homem vem e restaura. Essa história, ela não chega a ser artística, ela é uma história sendo contada. Mas ela se transforma em artística quando eu desenvolvo toda uma linguagem. Como, por exemplo, além da história, eu desenvolvo uma linguagem. Essa linguagem que eu apresento, o piano, por exemplo, tem uma linguagem muito sóbria, ele tem sonhos, ele tem uma imagem de mundo muito antiga. O ideal dele de mundo está lá atrás, no passado. Até mesmo quando ele começa a imaginar a nova vida que ele vai ter, ainda assim é uma vida muito antiga na concepção dele de ver o mundo, porque ele não se atualizou. O tempo que ele ficou lá no quartinho, todo aquele período, ele não viu o que foi mudando, tanto que uma das cenas é quando ele sai daquela casa do neto do último pianista para ir para a casa do novo pianista que vai restaurá-lo, e ele começa a falar que está vendo carros modernos na rua, coisas mais modernas.
Então ele não conhecia o mundo moderno, ele não faz ideia do que a sociedade evoluiu e mudou em vários aspectos. A linguagem dele é uma linguagem antiga e ele vai até o final desse primeiro livro, até o momento onde ele é restaurado e vai para a sala, ele fala com uma linguagem muito antiquada de ver o mundo. Tanto que na concepção dele, o pianista que está tocando, a única função dele é ser pianista. Então ele imagina da seguinte forma: quando não está lá tocando o pianista fora, está em alguma competição, está em algum concerto. Ele imagina todo um universo baseado única e exclusivamente na arte do piano. Ele enxerga a esposa do pianista de uma forma assim bonita, porém muito antiga. Ele não, em nenhum momento ele cita coisas que essa mulher pode estar desenvolvendo, coisas que ela possa estar fazendo, avanços que possa estar tendo. A própria concepção dele de família também é uma concepção antiga. E quando ele fala dos filhos do casal, ele ainda fala naquela questão dos filhos estarem estudando, um com mais dificuldade, o outro vai treinar piano. E ele ainda tem essa concepção antiquada do mundo, porque é a linguagem que ele conhece, é o que ele viveu. Quando nós falamos de um outro texto, como por exemplo o poema, outro texto literário, que é o poema do Peixe do Lago, nós temos a visão do peixe sobre a vida que ele tem, em forma poética, mas a visão dele. E é uma visão tanto deslumbrada. O piano também tem uma visão deslumbrada do mundo, mas é uma visão antiquada. O peixe, ele tem uma visão mais do mundo real, mais daquele mundo que ele vive no momento. Coisa que o piano, ele é saudosista e ao mesmo tempo espera um futuro, muitas vezes um futuro não é muito bom, porque ele imagina que ele vai morrer e viver com os outros amigos pianistas. Pode parecer bom, mas ele poderia viver coisas muito melhores do que aquilo. A questão é, ele poderia estar vendo um mundo muito ainda melhor do que aquilo. E o peixe do lago vive o momento, ele vive o dia, ele acorda e vai nadar, vai ver os animais que estão nas árvores próximas ao lago, ele põe a cabeça para fora para olhar o mundo lá fora, ele quer explorar o grande lago onde ele vive, ele brinca entre as algas, as plantas aquáticas. Esse peixe, ele tem uma realidade do dia a dia e uma linguagem muito curta, não apenas por ser uma linguagem poética de um poema, mas a linguagem dele também é mais curta porque ele quer viver muito rápido o momento. Tanto que muitas vezes ele fala, vão nadar rápido e mais rápido. Às vezes ele fala, vão nadar mais lentamente, devagar, me enrosco nas plantas, subo à superfície, desço, mergulho. Ele tem uma forma de viver um pouco mais rápida. Quando ele encontra o elefante no segundo poema, que o peixe põe a cabeça para fora do lago e tem um elefante que veio beber água e ele começa a conversar com esse elefante, que é um elefante que caminha, viaja sozinho e conhece o mundo. O diálogo dos dois também é algo muito pessoal deles. É algo que fala sobre esse universo que o elefante tem como um caminhante sozinho, conhecendo o mundo, descobrindo o mundo. Mas não parece em nada com a forma do piano de falar, que é uma forma mais estendida, longa, que é mais deslumbrada, mas ele se estende, ele tem um sonho que muitas vezes está preso num passado. A linguagem, a forma de falar nos dois textos literários, no poema do Peixe do Lago e no livro do Velho Piano, né, são diferentes, porque são culturas diferentes. Quando nós temos o outro livro, que é a Elefanta na Loja de Cristais, a elefanta ela também vai ter uma linguagem diferente. Os pássaros, que aparentemente parecem ser fofinhos, bonitinhos, eles não percebem que eles estão fazendo a elefanta sofrer. A elefanta, ela o tempo todo está tentando se superar e ela mesma, talvez pela pouca idade, porque ela ainda era uma pequena elefanta, quando foi abrigada após uma tempestade pelos pássaros que a encontraram no meio dessa chuva, dessa tempestade, ela havia se perdido da família, ela mesma, talvez pela pouca idade dela, ela não percebe que ela está sofrendo e se mantendo em um lugar sofrendo. Esses pássaros têm uma loja de cristais
que apesar de não ser dito nesse contexto literário, que eles oferecem taças de cristal, vasos de cristal, tanto para humanos como outros animais que têm características humanas, pois esse livro é uma fábula, isso não é dito, mas a elefanta, ela caminhando no meio das prateleiras, no meio das estantes cheias de cristais, a dificuldade dela para andar, para se mover e a própria luta dela para se adequar àquele ambiente, ela não se estende, ela não tem muitos sonhos, ela está o tempo todo tentando conseguir viver naquele ambiente sem quebrar os cristais. E os cristais também não são apenas os cristais de vidro, os cristais das taças, os cristais dos vasos, os cristais são os próprios passarinhos. Porque cada vez que a elefanta fala, que ela emite o seu som, aquela voz que ela tem, os pássaros tremem e se assustam. Se ela tenta apartar uma briga, como acontece no livro, eles se assustam, ficam desesperados. Até os próprios que estavam brigando param de brigar e se preocupam, e ela começa a se desesperar porque ela fica com medo de quebrar alguma coisa, porque ela ficou nervosa com a reação deles. Esse desespero todo dela faz com que ela acabe saindo de lá em um dado momento e a história se desenvolve, né? Mas nós não vamos falar da história, né, agora, para que as pessoas possam ler e ter a emoção do livro, mas a questão é, a literatura, a forma de comentar tem aquela cultura dos pássaros delicados, mais frágeis como cristais, porque o som da voz da elefanta, se ela começa a emitir aqueles sons, assusta um pouco eles. Tudo isso faz com que essa obra literária não seja uma obra que desenvolva uma linguagem de futuro, porque os passarinhos não estão desenvolvendo o futuro. Eles não estão expressando nada de sonhos para o futuro. Eles estão ali vivendo, carregando os cristais de um lado para o outro, nas prateleiras, vendendo os cristais. A elefanta tendo que lidar com toda a questão emocional dela e ainda trabalhando na loja dos pássaros, porque ela foi abrigada por eles na tempestade. Ali ela fica 10 anos. As coisas vão acontecendo no dia a dia e ela acaba nessa cultura não desenvolvendo diálogos profundos. E o narrador, ele se atém a narrar, o narrador no caso, eu digo a linguagem do narrador, pois o autor sou eu, mas tem uma linguagem de narrador, uma linguagem de uma cultura, e esse narrador desse livro, ele também tem uma linguagem que não é desenvolvida com pontos de futuro. E o próprio passado, quando ele é trabalhado, não é um passado que tem grandes sonhos ou grandes expectativas, porque mesmo quando ela encontra a família de elefantes dela, ela vai viver como todos os outros elefantes viveram antes, e aquilo já é maravilhoso, porque pelo menos ela não está lutando contra a própria natureza dela. Que no caso da loja dos cristais, ela tinha que lutar contra essa própria natureza. Apesar de ser um livro bonito, ele trabalha com essa questão de como nós vemos uma vida aparentemente linda, bonita, poética, em momentos que são de grande dificuldade. Não é fácil para ela viver tudo aquilo. Tanto que no concerto para piano, os passos da elefanta entre as estantes, entre as prateleiras cheias de cristais, mostra que ela vai trabalhando com seu passo pesado até tornar ele leve o suficiente e delicado o suficiente para conseguir andar ali sem quebrar nada, sem derrubar nada. O concerto para piano, ele mostra que ela não tem mais, com o passar de 10 anos, ela já não tem mais o passo tradicional de um elefante. Ela passa quase a bailar entre aquelas estantes com uma leveza, porque ela tem que desenvolver isso para viver nesse ambiente. Para poder ter um teto, poder ter uma casa, para poder viver ali, ela vai se adaptando e ela acaba adquirindo características que não são necessariamente de um elefante, mas ela teve que desenvolver essa habilidade. Com base nessas questões culturais que nós estamos falando, que não são necessariamente a escrita de palavras, mas a cultura que aquele texto, aquela narração apresenta, nós falamos agora um pouco da literatura indígena não escrita. Quando nós temos um povo indígena, cada povo tem uma forma específica de expressar a sua cultura.
Cada povo tem uma linguagem. As etnias indígenas são muitas, principalmente no Brasil, e elas têm culturas que não são muitas vezes parecidas. Elas têm uma linguagem, uma forma de falar, de pronunciar, de contar as histórias e de ver o mundo diferentes. Um povo, ele tem uma forma de ver o surgimento do mundo, de ver o cotidiano, de contar essa história, de ensinar as crianças, ensinar os adultos, de viver a vida, de ensinar coisas do cotidiano, viverem coisas do cotidiano. Toda essa cultura, que é uma forma de falar, uma forma de pronunciar as palavras, uma forma de compor um raciocínio, uma forma de expressar o que pensa, tudo isso é literatura. Se você considerar apenas literatura o texto escrito, então é simples, você ensinaria um povo que não tem uma linguagem escrita a escrever em um determinado idioma, não necessariamente o dele, e ele escreveria. Mas não é fácil assim e não é simples assim a questão, e isso descaracterizaria esse povo indígena. Por que descaracterizaria? Porque quando ele pega uma cultura, como vamos entender a cultura brasileira e a cultura inglesa, por exemplo, são duas culturas bastante diferentes. O próprio idioma inglês e o idioma do português brasileiro são muito diferentes. Não apenas na pronúncia das palavras, não apenas na leitura das palavras, na escrita das palavras, mas na própria forma de conhecer e entender o mundo que o brasileiro tem diferente do povo inglês, do povo do Reino Unido, que atualmente o Reino Unido inclui Inglaterra, Escócia. Então nós vamos, Irlanda, né, do Norte, nós vamos, a Irlanda separada, a Irlanda do Norte anexada atualmente ao Reino Unido. Essas anexações também de países fazem com que a cultura seja diferente, né? A linguagem muda, a forma de ver o mundo é diferente. Quando você pega um povo indígena que tem uma forma de enxergar o cotidiano, de enxergar o relacionamento entre pessoas e tenta colocar ele dentro de um padrão britânico, por exemplo, de ver o mundo, as palavras não sairão iguais. A literatura não será a mesma. Não adianta você dar um texto em português com palavras existentes, tentando fazer com que as palavras que existem em um dialeto indígena se encaixem dentro da língua portuguesa ou da língua inglesa, porque você quer que aquilo esteja escrito e vai ser transmitido. Não funciona desta forma, porque o raciocínio, a cultura, precisa de palavras específicas que muitas vezes um idioma não tem. Isso acontece muitas vezes quando se tenta traduzir um texto do inglês para o português e vice-versa. Não se trata apenas de traduzir uma palavra. Por exemplo, nós dizemos, esta palavra significa isso. Então, na hora de traduzir, eu escrevo isto, porque é o significado. Não dá. Porque apesar do significado da palavra existir em um outro idioma, a junção de palavras para transmitir uma mensagem, uma frase, ela muda. O contexto cultural onde as pessoas entendem o mundo também é outro. Por isso, um dialeto indígena que tem uma pronúncia muito específica, que tem uma forma de ver o mundo, uma forma de se expressar, de se comunicar diferente, existem linguagens que podem, uma única palavra pode representar uma frase inteira dentro de um contexto. Mas quando esse indígena aprende o português, muitas vezes o professor de língua portuguesa pode dizer, não, você não está sabendo falar porque você pronunciou poucas palavras nessa frase e teria que ter mais palavras ali. Na verdade, o que esse professor muitas vezes entendeu como sendo pouco, para o indígena, a questão é que o pouco não é do que ele escreveu. O pouco é porque a língua portuguesa não tem a riqueza que a cultura dele muitas vezes expressa. Uma única palavra no dialeto do povo dele pode ter um significado imenso que não há uma tradução em palavras sendo juntadas na língua portuguesa. E é por isso que muitos indígenas atualmente, ao tentarem uma vida acadêmica em uma universidade, enroscam às vezes com o português
E o professor na faculdade pode não entender talvez o que está acontecendo, mas ele tem que tentar entender, ou pelo menos buscar informações para saber que a língua desse indígena é tão rica em significados e cultura que ao tentar falar em português uma ideia, a ideia pode parecer ter poucas palavras, porque o português para ele tem poucas palavras comparado com as palavras e o entendimento da cultura dele. O universo dele cultural é tão amplo e tão rico que ao passar para um outro idioma, seja português ou inglês, ele não tem como expressar exatamente aquilo. E é por isso que muitas vezes uma língua indígena não vai ter uma característica de ser escrita. Porque a escrita muitas vezes não vai traduzir o sentido que aquela oralidade carrega. Se nós pensarmos, mas é simples, eles conhecem o sentido completo. Se ele pronuncia tal palavra, ele escreve tal palavra. E ao ler, ele vai entender todo o sentido igual ele falou. Se fosse tão simples assim a expressão artístico-literária, seria. Mas o que acontece é que existe uma entonação de voz, existe um posicionamento corporal, existe um contexto onde aquilo é dito, que é muito mais amplo, é muito maior. Muitas vezes, uma postura corporal, uma entonação da palavra, além disso, um contexto onde ela é dita, quando você joga para o papel, na hora de escrever, você perdeu todos esses contextos. E com uma língua muito rica em uma comunicação visual, quando ela vai para um papel, apenas a palavra sendo lida, ela perde um rico contexto onde essa palavra na oralidade é pronunciada. Então é por isso que a linguagem literária, ela tem que ser entendida como indo muito além do que simplesmente o registro de palavras em um papel. Quando nós estamos lendo um texto e ele parece simples, ou ele parece complicado demais, ou nós achamos que ele é rico porque ele tem palavras difíceis, ou que ele é rico porque ele tem expressões que se juntam. Não é essa a questão que faz a importância de um texto literário. A importância de um texto literário está em todo o conjunto que essa obra está inserida. Você pode ter obras com pouquíssimas palavras, mas que sejam de uma importância e um significado literário inestimáveis. E você pode ter um texto literário imenso, mais de 1000 páginas escritas com uma linguagem difícil, que as pessoas precisam procurar no dicionário o tempo inteiro, e não ter a riqueza que um pequeno poema de poucas palavras pode ter. Não digo com isso que um livro de mais de 1000 palavras, escrito de uma linguagem difícil, que você tem que procurar palavras no dicionário, não seja uma obra literária de valor. Ela é. A questão é que cada obra é única dentro do seu contexto. O que nós podemos fazer é entendermos muito além do que uma palavra simplesmente escrita. Uma obra literária, ela tem um contexto onde ela é contada, um contexto onde ela é vivida. E a grande beleza de nós entendermos um texto literário é vivenciarmos essa experiência. Não é apenas lermos, mas vivermos uma experiência enquanto lemos. Conhecer novas culturas, conhecer novas realidades é algo fascinante. E a literatura, ela nos conduz por esse caminho, de conhecermos outras realidades, vivermos novas experiências, sentirmos novas emoções e compreendermos mais o mundo onde vivemos.